Boa noite a todos que nos acompanham durante todas as quartas-feiras, nossas reflexões. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com todos. Vamos abrir nossas Bíblias para o livro de Êxodo, capítulo 3, versículos 13 e 14. Êxodo, capítulo 3, versículos 13 e 14. E diz assim a palavra do Senhor: Disse Moisés a Deus: Eis que, quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser: O Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem: Qual é o seu nome? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós outros. Pai, a tua palavra ela foi lida. Fala a nós nessa noite, através do teu servo, para que seja glorificado o teu nome. Abençoa aqueles que estão nos ouvindo, possam, Senhor, ter a mente aberta por ti, pelo teu Espírito, para que compreendam a tua palavra. E aos que não tiveram um encontro real contigo, tenham ao ouvi-la. Assim, que todos sejam fortalecidos, em nome de Jesus. Amém. Moisés foi o libertador do Egito. Moisés foi ordenado, mandado a ir ao Egito libertar o seu povo. E ele então perguntou quem era o Deus que o estava enviando a libertar o povo de Israel do Egito. Ele queria saber quem era esse Deus, para que ele então assim dissesse aos israelitas quem era. Então, Deus disse a Moisés quem ele era. Ele disse: Eu sou o que sou. Então, nós vamos, na nossa reflexão de hoje à noite, nós vamos meditar um pouco sobre o Deus que enviou o libertador, o Messias. O Deus que enviou o libertador, o Messias. Quem ele é, né? Quem é esse Deus que enviou o libertador, o Messias? Moisés perguntou: Quem és tu, Senhor? Para que eu diga ao povo de Israel quem és. Então, Moisés era o libertador do Egito, aliás, dos israelitas no Egito, e Cristo também era o Messias do Antigo Testamento, o Messias prometido, que foi enviado por Deus. Quem é então esse Deus? Ele é o único Deus autoexistente. Ele é o único Deus autoexistente. É o mesmo Deus ao longo de toda a história que nós acompanhamos lá de Gênesis a Apocalipse. A Bíblia falando desse Deus que é autoexistente em todos os tempos. Deus era conhecido dos hebreus como Javé. Então os hebreus conheciam esse Deus como Javé. Era um nome considerado tão santo que não deveria ser pronunciado. Eu sou. Esse era Deus que os judeus conheciam Deus com o nome de Javé. Nome que eles achavam-se indignos de pronunciar o nome, porque era o nome santo. Então, qual era o seu pensamento sobre Deus? Então, o que eles pensavam sobre Deus? E o que nós pensamos hoje também sobre Deus? E o que você pensa sobre Deus? Quem é esse Deus que nós falamos? Quem é esse Deus que criou os céus e a terra? Quem é esse Deus que enviou Jesus Cristo? Ele é o mesmo Deus. O tempo não mudou o seu caráter, a sua santidade e poder e sabedoria. Ele é o mesmo Deus. O tempo não mudou. Deus não muda com o tempo, ele é imutável. Esse é o Deus que enviou o Messias prometido. Esse é o Deus que enviou Moisés ao Egito, que ele disse: Eu sou o que sou. Então, o tempo não mudou o caráter de Deus, Deus não muda com o tempo, Deus não deixou de ser santo porque o tempo passou. Deus é o mesmo Deus. Hoje diz que nós estamos na pós-modernidade, mas o poder de Deus é o mesmo. A santidade de Deus é a mesma. Deus não mudou, ele é o mesmo Deus santo, é o Deus puro e verdadeiro. O poder dele não aumentou, também não diminuiu. A sabedoria dele é a mesma. Então, ele
não precisa do homem para ajudá-lo, para dar-lhes força, para dar-lhe ânimo. Não. Ele é o Deus poderoso. O homem não pode ajudá-lo em nada, nada, nada. Ele é o que é por todo o tempo. Então, por toda a eternidade e por todo o tempo, Deus existe. Deus, e para ele vive. Não há para Deus nenhuma coisa que venha pegá-lo de surpresa. Nada frustra seus planos, nada pode deixar Deus assustado, porque Ele conhece todas as coisas. Ele não se submete a autoridade humana nenhuma. Deus nunca se submeteu e nem se submeterá à autoridade humana. Ele é que vai submeter todas as autoridades, toda a raça humana está submissa a Ele. E todo joelho se dobrará diante dele e confessará a Jesus Cristo. Esse é o Deus, e esse Deus que é o único autoexistente, é o Deus poderoso, Ele é santo, Ele não mudou, e para os israelitas Ele era o único Deus. E é desse Deus que nós estamos falando. Ele disse, então esse Deus, Ele não aceita que o seu povo tenha outros deuses em sua vida, que o seu povo coloque outros deuses além dele para servi-lo, para adorá-lo. Deus, Ele não quer. Esses deuses seriam uma oposição a Deus, logo mudariam a mente do ser humano. Então, o que Deus está dizendo, quando o homem tem outros deuses, isso pode mudar, ou mudará a mente do ser humano, mudará a mente do crente, mudará a mente do povo de Deus em relação a Deus, a exclusividade que Ele é. Quando nós estamos falando de outros deuses, nós não estamos também somente falando das imagens de esculturas, não, é tudo aquilo, esses outros deuses estranhos, que Deus não aceita, é qualquer um que tire o que separe o homem de Deus, que fica entre Deus e o homem, e que tira a atenção do homem de Deus. Então, quando Israel desviou-se do culto exclusivo a Deus, Israel pecou, pois ele era o único verdadeiro Deus. Então caiu em confusão. Os israelitas caíram em confusão quando deixou de servir a Deus. A mente ficou cheia de dúvidas. Será que esse é o Deus verdadeiro que eu estou servindo? E Deus estava dizendo, eu sou o único Deus. Então, cada um fazia o que queria, cada um estava fazendo o que vinha na sua mente. E Deus, esse Deus que enviou o Messias, Ele é o único Deus verdadeiro, que Ele não deixa confusão nenhuma. Deus não deixa a mente de ninguém confusa, pois Ele esclarece, Ele não esconde nada. Israel queria um Deus que pudesse vê-lo, pegá-lo, carregá-lo e tê-lo sobre seu poder. Ele invejava os pagãos. Mas o Deus que nós servimos, para o povo de Deus, nós não carregamos o nosso Deus. Deus, esse Deus aqui, que enviou o Messias, ele não precisa ser carregado por homem nenhum. Ele não precisa ser tocado pela raça humana. Ele não precisa do poder humano, pois Deus é espírito e pelos olhos humanos nós não podemos vê-lo. Não podemos vê-lo. Hoje, grande parte do povo de Deus esqueceu quem é o Deus soberano, eterno e autoexistente. Esse Deus, lá em João 3,16, ele diz que Ele enviou seu Filho amado para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse é um Deus que tem um coração amoroso. Esse é o Deus que, quando o homem pecou, ele se entristeceu. E esse é o Deus que também, cheio de amor, Ele quis trazer o homem para ter
comunhão com Ele. Quando Deus tira Israel do Egito, Ele queria que Israel servisse. Ele disse a Moisés, Moisés diz a Faraó que deixe sair meu povo para que o meu povo me sirva. Exclusividade de Deus. Ele é um Deus exclusivo. E Pedro diz que nós somos nação santa, sacerdócio real. Povo de propriedade exclusiva de Deus. Deus não divide nada que é dele com outros deuses, com ninguém. A glória é somente dele. Então, assim como ele enviou Moisés ao Egito para tirar o povo, Deus, esse Deus maravilhoso, ele enviou também o Filho dele para que pudesse resgatar a humanidade, para que pudesse resgatar a raça humana caída, para ter comunhão com ele e servi-lo. O Faraó representava o Egito, ali representava o mundo. O Faraó representando Satanás. Então, Deus é um Deus sábio, Ele é um Deus eterno, Ele sabe todas essas coisas. E esse Deus, Ele formou esse povo para que esse povo reunido, então pudesse adorá-lo. E Deus está com o seu povo. Esse Deus, Ele caminhou com o povo de Israel pelo deserto. Deus é um Deus que caminha conosco em todo o decorrer da nossa vida. Ele é o Deus que recebe a adoração do seu povo. Enquanto nós estivermos nessa vida, Deus está recebendo a adoração dele, do seu povo, porque é o povo que reconhece que Ele enviou o libertador, que é Jesus Cristo. E Cristo nos libertou para servir a Deus, para engrandecer o seu nome e proclamar este Deus, para que todos conheçam quem é esse Deus único e verdadeiro, que criou os céus e a terra. Deus que tirou os israelitas pelo seu próprio braço, pela sua força. Israel não saiu do Egito, foi pela força dele, não, mas pelo poder de Deus. Esse Deus maravilhoso é o Deus que quebra todas as algemas de Satanás. Esse Deus maravilhoso é aquele que liberta o homem da sua vida pecaminosa. Ele pode ser o maior pecador que ele tenha sido, o maior pecado que ele tenha cometido, mas quando ele volta-se para Deus, então esse Deus maravilhoso ele liberta. É pelo seu poder, significa que o homem não pode justificar-se perante Deus, o homem não pode libertar-se do pecado por si mesmo, o homem não pode salvar-se por si mesmo, como Israel não pôde sair do Egito por si mesmo, porque era escravo de Faraó. Foi preciso desse Deus. Quem é esse Deus? É o Deus libertador. Através do seu Filho, através do Messias, ele liberta o pecador da sua vida pecaminosa. E Deus maravilhoso. Amados irmãos, então, para nós como crente em Jesus Cristo, nós temos esse Deus maravilhoso, que quando Ele nos redimiu, nos libertou do império das trevas do pecado, sabendo que Ele é um Deus santo e Ele não muda, agora Ele exige do seu povo santidade de vida. Ele exige de mim e de você que andemos com uma vida totalmente separada. Deus não está dizendo que nós vivamos ou devemos viver uma vida impecável, uma vida sem pecado, uma vida de perfeição total. Não, mas Ele quer que nós vivamos uma vida de acordo com a vontade dEle. Uma vida que o mundo enxergue em nós, Jesus Cristo. Por quê? Porque dessa vida nós somos libertos. Da vida de pecado do velho Egito. Esse Deus que é o Deus autoexistente. Esse Deus que quer uma comunhão do homem com Ele. E Ele nos libertou. Esse Deus que enviou Jesus Cristo é um Deus santo. É Deus puro. É Deus verdadeiro. Sede santos, diz a Bíblia, lá em Mateus 5,48, ele diz, sede santo como é perfeito o vosso Deus, como é santo o vosso Deus. Então ele está mostrando para nós uma vida de separação, porque é através de nós que esse Deus é visto, é através de nós que esse Deus que falamos, ele quer ser conhecido ao mundo, transformando vidas. Esse é o nosso Deus que nós servimos. Então, Deus não é um Deus que tem pouco poder. O poder dele é o mesmo. Então, ele nos sustenta, ele nos guarda, ele nos protege. Até aqui, ele tem estado conosco.
Esse Deus maravilhoso é o Deus que acompanhou a trajetória todinha dos israelitas até chegar em Canaã. Deus, esse Deus maravilhoso, Ele está conosco, acompanhando a trajetória da nossa vida, até o dia quando Ele vier nos buscar e que vamos entrar na Canaã celestial. Na Canaã celestial, não precisamos mais de andar buscando santidade aqui, para que possamos ter uma vida de perfeição. Não, é a perfeição completa quando estivermos na Canaã celestial. Sim, já estaremos lá com uma vida perfeita, porque esse nosso Deus é perfeito, e nós vamos estar na presença dEle, olhando para Ele, vivendo com Ele eternamente, gozando das delícias que Ele nos prometeu, porque Ele é o Deus perfeito, Deus maravilhoso, é o Deus que enviou o Messias prometido. Ele é Deus onipotente, Deus onisciente, Deus onipresente. Ele está conosco. Por isso, não podemos deixar de adorá-lo. Ele exige exclusividade daqueles que o servem, daqueles que dizem que são seu povo, daqueles que querem segui-lo. Tem, assim, Deus como único. Deus não divide a sua glória, Deus não divide o seu poder, a glória que é dada a Ele, Ele não divide com ninguém. Esse é o Deus que enviou o Messias. Esse é o Deus maravilhoso, autoexistente, não precisa de ninguém. Ele é que ajuda o homem. Amém. Querido Pai, tivemos a reflexão da Tua palavra, pedimos que o Senhor venha ajudar aqueles que ainda hão de ouvir, os que ouviram, que possam aplicar a Tua palavra em suas vidas. Ajuda-nos a Te servir a cada dia, olhando para Ti, Senhor, o único Deus verdadeiro, e não aceitas, Pai, que o Teu povo coloque outros deuses diante de si, pois isso mudará a mente do homem, mudará a mente do Teu povo, que o Teu povo possa Te buscar e Te servir, Senhor, de todo o coração, de toda a alma e de todo entendimento. Nós pedimos Tua graça, em favor daqueles que estão enfermos, para que eles possam logo estar recuperados suas saúdes. Pedimos ainda, Pai, salva a nossa nação brasileira. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.